nos trazer um olhar que tem a ver com sensação, que tem a ver com a experiência de alguém que vive há 15 anos na Venezuela, acompanhou, portanto, vários momentos da vida política naquele país, e enquanto a gente não tem a certeza total e absoluta do resultado da eleição, mesmo com os indicativos que apontam para uma muito provável vitória e com uma margem bastante ampla até da oposição, isso através de projeções feitas a partir das atas que foram disponibilizadas pela internet, inclusive, e para os fiscais dos partidos, essa vitória da oposição, mas por enquanto isso não pode ser dado como oficial, não dá para afirmar. Daí a importância redobrada desse tipo de informação da Eliana, que nos dá uma noção inclusive, de um reequilíbrio das forças políticas na Venezuela, com o madurismo perdendo ali um bastião histórico que vinha desde o chavismo nessas classes mais populares. Vamos ver o que acontece mais para frente, mas é claro, para falar ainda dessa turbulência política no país vizinho, a gente convoca uma dupla que sabe tudo de América Latina, especificamente de Venezuela. O nosso grande Ariel Palacios, direto do seu ponto de observação privilegiado em Buenos Aires, e o professor Paulo Velasco, que escreveu um livro sobre a ascensão do chavismo. Então, sem mais delongas, eu queria jogar uma primeira pergunta para o Velasco, que é um convidado, enquanto que o Ariel é sócio-atleta do programa e vai entender essa preferência aqui pelo Velasco para começar essa conversa, agradecendo a presença dos dois. Velasco, aproveitando um pouquinho o que a gente ouviu da Eliana Jorge, essa mudança aparente no equilíbrio de forças que apoiam o madurismo, que vinham desde o chavismo. Você, nas suas pesquisas para escrever o seu livro, que falava da consolidação do fenômeno chavista, e olhando o que aconteceu de lá para cá, dá para notar também essa readequação nas forças políticas venezuelanas? O que isso significa hoje? Boa noite, meu caro. Boa noite, Lins, Ariel, Guga, é um prazer sempre conversar com vocês. Na verdade, desde o final dos anos 2000, né, a virada para a década passada, né, ainda com o Chávez, né, no Palácio Miraflores, a gente já via um certo desgaste que decorria, inclusive, da piora dos indicadores econômicos. Né? A Venezuela ela começa a última década, ali 2011, 2012, ainda com o Chávez presidente, né, já com indicadores econômicos bem piores, né, uma inflação já de 2 dígitos, né, o preço do petróleo já não dava conta mais, né, das políticas sociais, né, que o Chávez levou a cabo e que ajudaram a conquistar muito esse apoio, né, na primeira década do século, né, políticas sociais que tiveram um efeito muito importante na redução da pobreza, na redução da fome no país, mas no início já da última década, 2011, 2012, né, isso já não era suficiente, né, o petróleo já não dava mais conta, né, o barril chegou a estar cotado a $35, quer dizer, muito diferente dos 130, né, do passado. E isso começa a provocar um desgaste no chavismo de dentro. Né. Eu lembro que a última eleição que o Chávez disputou, em 2012, né, já muito doente, ele morreria pouco depois, ele venceu por uma margem relativamente pequena o candidato opositor, o Henrique Capriles. Né? Então, o povo já se ressentia um pouco, apesar do Chávez ser uma figura emblemática, muito simbólica, carismática, né? Coisa que o Maduro não é. Né? O Maduro não tem essa penetração no imaginário popular venezuelano. Né? E de 2013 para cá, né, são 11 anos de Maduro, né, de madurismo, como alguns preferem dizer, né, e ele sempre, né, revelou, de fato, algumas dificuldades para manter, né, a postura, né, absolutamente espetacular que o Chávez tinha junto ao povo. Né? E um desgaste que foi progressivo, isso não veio da noite para o dia. Né? A gente entende um desgaste progressivo. Em 2013, o Maduro vence as eleições, né, contra o mesmíssimo Henrique Capriles, mas já, né, em 2018, né, lembremos que as eleições já foram muito suspeitas, né, não houve um opositor efetivo disputando ali o pleito, né, foi o Henrique Falcón, né, que era um opositor, na verdade, né, que tinha as origens no próprio chavismo, né, não representava a oposição efetivamente, né, e de lá para cá, a situação pior ainda mais. Né, a gente sabe que a Venezuela viveu um quadro econômico, socioeconômico, eu diria, dantesco, né, apavorante, né, a maior inflação do mundo durante um tempo, um PIB que encolheu em 10 anos muitíssimo. Então, isso, claro, que acaba naturalmente, né, dificultando, né, o diálogo, né, do próprio Maduro, né, com a sociedade venezuelana, né, faz com que ele perca apoio popular, né, em áreas onde havia, em um primeiro momento, né, com o Chávez, né, uma grande sustentação do próprio chavismo. Né? E, claro, né, por conta disso, ele sabe, né, que tinha uma possibilidade grande de perder o pleito no último domingo, né, e por isso, né, uma série de manobras de que ele lançou mão, né, especialmente impedindo o voto, né, daqueles que tiveram que migrar para o exterior de maneira forçada, né, sabendo que esses milhões de votos
no exterior poderiam fazer uma diferença grande para a vitória opositora, né, além de toda essa situação bizarra de falta de transparência, de não apresentação de atas. Né. Então há um desgaste muito claro, né, do chavismo ao longo da era Maduro. Né. Maduro não é Chávez, eu sempre repito isso, né, não tem o carisma do Chávez, não tem o diálogo com a sociedade, tampouco com os militares que o Chávez tinha, né, a situação é mais difícil, né, sem dúvida, né, uma perda de apoio popular a Nicolás Maduro ao longo dos anos. Ariel, boa noite, professor Velasco. Ariel, eu queria que você explicasse a diferença desse momento dos Estados Unidos, por exemplo, reconhecerem o Edmundo González como presidente venezuelano em relação àquele momento que os Estados Unidos e outros países reconheciam Juan Guaidó como presidente, porque agora há uma diferença, afinal, houve uma votação popular, é mais ou menos isso? E qual o impacto que pode ter esse reconhecimento? Pois é, boa noite, Guga, boa noite, Lins, boa noite, professor Velasco, boa noite a todos. Há uma diferença muito grande. Primeiro, Juan Guaidó era o presidente do parlamento e houve aquela autoproclamação dele como presidente, declarando naquela época que Maduro havia usurpado o poder pelas eleições fraudadas logo antes, então que ele tomava posse em seu lugar. Só que Guaidó, naquele momento, estava perante uma oposição que estava fragmentada. Havia um setor que não ia com a cara de Guaidó, outro sim, e perante o Maduro, que ainda estava muito fortalecido. Então, isso já, para começar, Guaidó aparecia como uma figura enfraquecida, embora fosse a única figura que havia sido publicamente, digamos, que havia aparecido formalmente como um contrapeso a Maduro. Agora o cenário é muito diferente. Temos uma oposição que está unida, ou pelo menos aparentemente unida ou circunstancialmente unida, uma oposição que fez uma eleição primária no ano passado e Maria Corina Machado obteve 93% dos votos na ocasião, e que, ao ser declarada inelegível, e que sua sucessora, Corina Yoris, também declarada inelegível, colocaram como pessoa substituta Edmundo González Urrutia, que a grande dúvida no início era se González Urrutia conseguiria captar os votos de Corina Machado ou não. E sim, houve uma transferência dos votos de Corina Machado e diria que Edmundo González até conseguiu uns votos adicionais, porque como ele é uma figura moderada, não uma figura vista como radical, como é Corina Machado, Edmundo González Urrutia teria conseguido votos também de setores que não topavam a direita clássica, que tampouco gostam de Nicolás Maduro, muitos dos quais ex-chavistas, dissidentes, que viam que González Urrutia poderia ser uma opção moderada. Então, os cenários são muito, muito diferentes. E naquela ocasião, houve um respaldo ostensivo por parte dos Estados Unidos a Juan Guaidó. Desta vez, na declaração do governo Biden, outro dia, reconhecem González Urrutia como vencedor das eleições presidenciais, mas não citam ele como presidente eleito. Então, essa nuance também abre uma espécie de janela para abrir uma possibilidade de negociação nos próximos tempos. E quando digo próximos tempos é porque na Venezuela não dá para afirmar nada categoricamente do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e menos ainda na semana que vem. Então, tudo é dia a dia, é day by day, cada coisa vai se resolvendo no momento. Gustavo. Então, aproveitar e fazer o contrário agora, eu jogo uma pergunta para o Ariel, depois o Guga joga uma pergunta para o professor. Ariel, a gente viu que os Estados Unidos tiveram uma certa mudança de tom. Inicialmente, naquela conversa entre o presidente Biden e o presidente Lula, os Estados Unidos pareciam de acordo ali com a espécie de liderança do Brasil numa estratégia de tentar negociar algo com o governo da Venezuela e também com a oposição, no sentido de serem apresentadas as atas, de haver mais transparência. Depois veio aquele comunicado da Secretaria de Estado, através do Blinken, né, em que reconhecia a vitória da oposição, lembrando que isso tinha a ver com as estimativas feitas a partir das atas e que o jornal New York Times apresentava também a partir dali. Você acha que essa mudança de tom dos Estados Unidos, em comparação, por exemplo, com a reafirmação dos europeus que estão ali mantendo esse apoio aparente à posição do Brasil, a mudança de tom dos Estados Unidos facilita ou dificulta a negociação por mais transparência e para que não se agrave a crise política e social na Venezuela?
Eu acho que agora facilita, de certa forma, um pouco. É um momento no qual a gente pode dividir o mundo em três blocos diferentes, né? Os países como a Argentina, Peru, entre outros, que reconhecem Gonçalves Urrutia como presidente, não é? Outros que reconhecem Maduro como presidente. Aí, nesse caso, temos a Rússia, Irã, a China, países mais totalitários que reconhecem Maduro, além de outros países que são democracias, mas que simpatizam com ditaduras, como é o caso da Bolívia, ou ditaduras explicitamente, como o caso da Nicarágua e da Venezuela. E aí você tem aquele bloco que tenta negociar, especialmente países da região, que têm maior interesse em que a coisa não exploda, como é o caso do Brasil, da Colômbia, do México e talvez até o próprio Chile, porque o que é preciso ver é que não é uma crise como as outras, é uma crise muito mais complexa, com muito mais variáveis do que qualquer outra crise de uma ditadura pretendendo uma transição à democracia, já que uma democracia direta seria impossível, em qualquer circunstância teria que haver uma espécie de transição. Então, é um cenário tremendamente complexo, mais ainda, Lins, porque é preciso ver que, no caso venezuelano, todo o poder da violência está nas mãos de Maduro. Maduro controla o exército venezuelano, que é enorme, e está muito bem modernizado ao longo da última década e meia. Controla as milícias, que são centenas de milícias que vão desde grupos de 20 pessoas a grupos de 200 pessoas, os denominados coletivos, que são grupos que andam geralmente em motocicletas, armados, e que têm vínculos com a criminalidade. Então, a oposição não conta com qualquer espécie de força bélica para poder peitar de uma forma não legal o regime. Então, é um cenário no qual é preciso levar em conta isso. E me lembra muito o caso do Chile. Até digamos, o presidente Lula estará no Chile, acho que, se não me engano, chega hoje à noite, vai se reunir com o presidente Gabriel Boric. Há um cenário que não podemos descartar, que num caso de uma transição longa, terão que fazer uma saída, hipoteticamente, à chilena. Que o que foi? Quando Pinochet encerrou sua ditadura, iniciou um período de democracia ultra tutelada, que durou uma década e meia, durou até o fim da morte do Pinochet em 2006, não é? Na qual, primeiro, o Pinochet mantinha o controle férreo do exército, depois deixou o exército e passou a fazer parte de um conglomerado de senadores, todos militares, que bloqueavam qualquer iniciativa progressista por parte do governo democrático. Então, não descartemos que uma saída venezuelana poderia ser uma saída à chilena, não é? Incluindo uma anistia geral a todos os militares e mesmo os civis que protagonizaram violações aos direitos humanos na Venezuela. Professor Velasco, eu queria que você avaliasse como tem sido o desempenho, na sua visão, da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, em relação a esse cenário na Venezuela, antes, durante e depois das eleições. Então, Guga, o Brasil ele sempre foi, né, eu pego aí o período dos governos petistas, né, anos 2000, né, também com a Dilma na década passada, agora com Lula mais uma vez no poder, né, os governos petistas no Brasil sempre foram muito lenientes com o chavismo, né, mesmo com os excessos antidemocráticos, autocráticos levados a cabo pelo regime. O Brasil sempre fez vista grossa, né, em grande medida por conta dos vínculos históricos, né, político-ideológicos, partidários, né, relações interpessoais, né, enfim, de nomes muito fortes do petismo, né, como o próprio presidente, né, com, né, o Chávez, né, e a sua equipe. Então, né, há muito disso, né, e acho que o Brasil, de certa maneira, ele paga um preço, né, para a sua imagem por ter sido tão leniente, condescendente, né, com atos que já deveriam ter sido condenados e rechaçados há muito tempo, né. Mas no final do ano passado, o Brasil, de alguma maneira, buscou, né, assumir uma posição, né, que é muito característica na região, Guga, que é a posição de articulador de consenso, né. O Brasil participou ali das conversas de Barbados, né, nas quais o governo Maduro prometia, né, uma eleição ampla, aberta, plural, transparente e democrática, tudo que não foi
né, no último domingo. Né? Nas semanas prévias, né, às eleições, né, vimos o presidente Lula levando um pouco o tom, né, já tinha levado o tom, né, quando a dificuldade ali do registro dos opositores, né, quando a Corina de Ores não pôde se registrar e teve que ser substituída de última hora pelo Edmundo Gonzalez, né, que é um personagem que ninguém conhecia na Venezuela, né, até bem pouco tempo, né, muitos que votaram na oposição sequer sabiam o seu nome, né, o Lula já fez críticas ali e naturalmente também se mostrou preocupado, né, nessas semanas prévias ao pleito, protagonizou algum bate-boca com o Maduro criticou as urnas brasileiras, o sistema eleitoral brasileiro, enfim, houve um certo sobressalto ali, né, mas acho que agora o momento é um momento de tensão, de incerteza, né, de crise, né, que pode descambar para a violência, porque já vimos violência, né, na última década na Venezuela de maneira muito crua, né, como foi em 2017, né, e acho que o Brasil tem um papel a cumprir aí, né, mas a diplomacia brasileira, Guga, historicamente, né, que preza a estabilidade, as instituições na região, né, busca fazê-lo geralmente coordenado com outros players, né, o Brasil não quer agir sozinho para não ser visto como um imperialista, né, alguém que viola o princípio de não ingerência, então por isso a importância de um diálogo talvez com México e Colômbia, que também tem governos progressistas, né, e são grandes representantes, né, são as duas maiores populações, né, da América Latina, depois da brasileira, né? Então é interessante essa articulação, talvez incluir o próprio Boric nessa viagem que fará ao Chile, né? O Chile também tem um governo progressista, né? Um país que tem peso geopolítico importante na América do Sul, né? Talvez combinar alguns atores, né? Temos uma postura muito semelhante, né, a dessa que foi divulgada, né, no dia de hoje por 7 atores da União Europeia, né? E eu destaco nessa nota europeia, inclusive, Guga, que são atores com orientações políticas muito variadas, né? Porque temos ali a Giorgia Meloni e o Pedro Sánchez da Espanha, né? Por exemplo, né? Temos a social-democracia alemã, né, e temos o novo governo português, que é a direita, né? Então o Brasil talvez, né, possa costurar, né, algum tipo de articulação e coordenação, né, para aí sim contribuir para a paz e para a estabilidade na Venezuela, que é o que evidentemente mais interessa ao nosso país. Aí então, professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Ariel Palácio, agradeço muitíssimo por esse olhar sobre a Venezuela, que vive dias de grande tensão e chamando atenção. Os dois chamaram atenção, e eu chamo também, para essa visita que o presidente Lula fará ao Chile, 2 dias no Chile, embarcando hoje, e vai se reunir lá com Gabriel Boric, o presidente que é tido como o principal representante dessa nova onda, essa vanguarda de uma nova esquerda latino-americana, enquanto que o presidente Lula, ele representa mais o que seria a velha guarda dessa mesma esquerda latino-americana. Vamos ver o que sai dessa conversa, a gente vai acompanhar tudinho também, obviamente, aqui na Globo News. Agora...